WhatsApp! Você fica no vácuo depois que passa o preço pro cliente. O cliente é abduzido, ele desaparece e ele nunca mais te responde. Ou então ele diz, vou ver e te retorno. Se isso acontece com você, fique comigo até o fim do vídeo, porque hoje nós vamos fazer uma análise completa de uma conversa pelo WhatsApp. Você pode participar disso também. Envie os seus prints para este e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, para que você possa ter a sua conversa avaliada e analisada por mim aqui no nosso canal. Mas fique tranquilo e fique tranquila, porque a gente faz exatamente isso daqui, olha só. Nós ocultamos todas as informações sensíveis, o seu nome, o nome da sua instituição, o preço, o nome do cliente, para que nós sejamos estritamente didáticos. O objetivo aqui não é expor ninguém, o objetivo é que todo mundo consiga matricular pelo WhatsApp. Então já vou aproveitar que tô nessa tela e já vou começar a nossa análise. Como você pode ver, na primeira mensagem, a matriculadora ela envia um texto pronto, Ctrl+C, Ctrl+V. Bem-vindo à instituição XYZ, estamos muito felizes com o seu contato. Para direcionar seu atendimento, por favor, me informe seu nome e sua especialidade. Vem aqui comigo. Concorda comigo que isso e um ChatGPT, o ChatGPT ainda é melhor? Quando você tem um agente virtual, quando você tem uma IA fazendo um atendimento, você programa essa IA, se ela tiver linkada ao ChatGPT, ela faz uma abordagem até melhor do que essa. E o que eu quero dizer com isso não é para menosprezar o trabalho da matriculadora, mas sim para chamar a sua atenção, porque se você não criar conexão com o cliente, tu tá fora do jogo. O WhatsApp é uma ferramenta que dificulta essa conexão. Então, se você não utilizar recursos humanos ou até mesmo técnicas para criar a conexão com o cliente, você não vai ter conversão. Então vamos voltar para nossa análise. O que fazer para resolver essa questão inicial? Como o texto ele tá grande, Ctrl+C, Ctrl+V, o cliente ele se sente mais próximo quando ele tem a percepção ou a sensação de que você digitou. Então eu dividiria essa mensagem. Bem-vinda, fulana. Estou muito feliz de fazer contato com você. Para direcionar seu atendimento, por favor, me fala o seu nome e a sua especialidade. Então eu mandaria pelo menos em 3 mensagens, para que tenha o mínimo de sensação de que ele está sendo atendido por um humano. A cliente respondeu o nome dela e colocou a área de atuação, ginecologia. E aí a matriculadora na sequência trouxe o quê? Olha, muito prazer, me chamo fulana de tal, eu vou lhe enviar as informações. E vapo! E toma-lhe textão. Ela trouxe um textão e um PDF com 9 páginas. Não é errado enviar PDF. Não é errado enviar textão. Mas existe um momento certo para se fazer isso. Eu não recomendo textão. Se tem o PDF, não tem necessidade do textão. Mas, para que você envie um vídeo, um PDF ou até mesmo um áudio, você tem que aplicar uma técnica para que o cliente escute o áudio, para que ele abra o vídeo, para que ele leia o PDF. Então, nesse primeiro momento, ela não criou o quê? Relacionamento. A relação dela com o cliente foi uma relação fria. Se você olhar aqui, a cliente falou o nome dela, a matriculadora já falou, prazer, meu nome é isso, eu vou te enviar a informação, e toma ali a informação. Então imagina na vida real, alguém chega na sua escola e fala assim, eu quero saber a informação. Aí você vai e fala, legal, me fala o seu nome, sua especialização. Aí a pessoa vai e fala assim, meu nome é fulana de tal, ginecologia. Aí o que ela fala? Nossa, prazer, meu nome é Igor, esse curso é incrível. Ele reúne os melhores professores, os professores mais experientes e renomados do Brasil, muitos deles atuantes em importante sociedade médica e palestrante nos principais congressos da área. Esse curso é para ginecologista que deseja oferecer o melhor atendimento. Ela abre o falador. É a mesma coisa. Quando você dispara a falar em um atendimento presencial, o cliente ele não filtra a informação da mesma forma que quando você manda um textão, ele faz uma leitura dinâmica. Se você pesquisar no Google ou até mesmo no ChatGPT sobre a leitura em F, você vai entender que as pessoas elas não leem o texto todo. Então não faz sentido você mandar um texto desse antes de criar a conexão. E o fato dela ter mandado um textão tem uma consequência futura que eu vou te mostrar agora. Na sequência, a cliente perguntou boa tarde, ou seja, ela demorou um pouco para responder e falou qual o valor do investimento. O que a matriculadora fez? Ela enviou direto o valor do investimento. O que
que acontece quando você faz isso? Quando você não prepara o cliente para enviar o preço. O cliente ele tende a evadir, te deixar no vácuo e não te responder, ou ele tende a ter o comportamento que essa cliente aqui teve, que foi: vou conversar, vou avaliar, vou verificar, vou pensar, vou fazer minhas contas ou qualquer outra desculpa para decidir depois. Qual é a solução para você resolver essa questão? Primeiro de tudo, você tem que criar uma conexão com o seu cliente antes de você passar as informações. Então, você faz a apresentação, o cliente responde, aí na sequência você cria uma conexão. E se você puder criar uma conexão com a fonte do lead, fica mais legal. Depois é fazer pergunta para entender o porquê que ela está procurando especificamente esse curso. Aí na sequência você conversa com ela e fala: fulano, eu vou te enviar as informações, tranquilo? Quando ela fala tranquilo, aí você envia as informações. Quando você faz isso, você minimamente gera um engajamento. Quanto mais perguntas o cliente responde, mais engajado ele fica na sua conversa. Logo, você consegue ter um desfecho melhor. Quando o cliente pergunta o valor do investimento, você precisa aplicar uma técnica para preparar esse cliente para depois do preço ele te responder. Não necessariamente ele vai matricular, mas minimamente ele vai te dar uma satisfação e não vai acontecer isso que aconteceu nessa conversa. Quando passou o preço para o cliente falou: entendi, muito obrigada, vou avaliar e te retorno. O que a matriculadora fez? Primeiro erro, ela concordou. Tá bom. Segundo erro, ao invés dela tentar reverter, ela pediu indicação. E aí o terceiro erro, no resgate, ou seja, na hora de fazer o acompanhamento, ao invés dela seguir um fluxo de recuperação, nós ensinamos tudo isso em nossos treinamentos, ela foi e enviou um bônus. Olha só, se você se matricular, eu vou e te dou um bônus. Não é errado enviar um bônus para tentar resgatar o cliente, mas é preciso ativar o cliente antes de entregar o bônus. Ela tinha que ter recuperado esse cliente tinha que ter respondido, para aí sim ela falar: olha, eu tenho um bônus para você, você ainda está interessada? Tô, qual é o bônus? Aí ela volta para o fluxo de negociação. Não satisfeita, a matriculadora, ela foi e enviou uma campanha onde o preço é inferior ao primeiro preço que ela passou. Aqui, ó, tem um preço. Quando ela enviou a campanha, ela enviou um preço inferior, também sem preparar o cliente. Quando o cliente olha isso e tem essa percepção de valor, o que ele pensa? Ao invés dele olhar e falar assim: caraca, eu tenho uma ótima oportunidade para fechar agora. O que o cliente pensa? Ele olha e faz assim: olha, se eu tivesse fechado aquela época, agora estaria mais barato, teria me prejudicado. Não vou resolver isso agora não. Ou ele vai para outra instituição de ensino, ou ele espera uma próxima promoção, porque ele sabe que sempre vai ter promoção. E aí a integridade do seu processo vai por água abaixo. Então, como consequência, nós já sabemos o desfecho. O cliente não respondeu e aí teve uma mensagem de finalização. Mais um erro e o último erro. Por quê? Porque para finalizar um fluxo, essa mensagem se faz necessário pelo menos umas 3 mensagens antes. Quando você faz um acompanhamento do cliente e tenta recuperar esse cliente, você precisa de uma quantidade de mensagens, de uma cadência de mensagens e de scripts persuasivos que fazem com que os clientes respondam você antes de você ou enviar o bônus, ou enviar uma nova promoção, ou até mesmo encerrar. No caso do encerramento, a gente só encerra se você fizer o fluxo todo e o cliente não responder. Ok? Por esse motivo, essa conversa, ela não é uma conversa de um matriculador ou uma matriculadora implacável, que tem uma metodologia. E aqui eu quero trazer 3 pontos importantes para você. E o primeiro deles é que se você caiu aqui de paraquedas, prazer. Meu nome é Igor Fabiano, fundador da Escola de Matrículas, autor do livro Método Matrícula, e toda semana eu tô aqui no YouTube produzindo um vídeo específico para você que é matriculador profissional e gestor educacional. Então aproveita, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal para que você esteja à frente da sua concorrência. Segundo ponto, quando a gente fala de conversa pelo WhatsApp, você tem que chamar atenção, gerar engajamento para converter. O que ela fez?
ela não chamou a atenção e foi direto para conversão. O que é o chamar a atenção? É fazer o cliente olhar para você. Quando ela mandou a mensagem de apresentação, o cliente simplesmente respondeu. E como o cliente ele queria a informação, ele respondeu logo na sequência. Quando ele obteve a informação que ele queria, que era o preço, ele simplesmente evadiu. Então, para que você consiga se blindar desses comportamentos do cliente, eu vou te convidar para um workshop que se chama Intensivão de Matrículas. Lá nós vamos falar sobre geração de novos leads, nós vamos falar sobre qualificação desses leads, sobre argumentos e quebra de objeções, conversão humanizada e de acompanhamento, níveis de acompanhamento e como recuperar um cliente, voltar ele para o fluxo, para você pegar esses clientes que não respondem mais e transformar em matrícula. Esse workshop é ao vivo, são 2 dias comigo, prático e aplicável. Nós temos matriculadores que geram resultado durante o workshop. A Inês fez 10 matrículas no primeiro dia de workshop. Nesse sábado, que foi o primeiro dia do workshop, eu fiz 10 matrículas. Eu era operadora de vendas. De operadora de vendas, eu passei a ser coordenadora comercial. E o Jean fez 4 matrículas no dia seguinte e nós temos centenas de resultados de matriculadores profissionais que participaram do workshop e no final conseguiram dobrar o número de matrículas. Então faz o seguinte, aperta o link que eu vou deixar aqui na descrição, já garanta a sua vaga antes que o seu concorrente garanta a vaga dele e você fique de fora. E se você quiser que eu traga mais técnicas específicas para o WhatsApp, eu quero que você comente aqui, quero técnica, que aí eu vou trazer técnicas específicas de WhatsApp para você. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Tchau, tchau. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen, nossa aula vai bombar.